Glória a Deus. Nosso tema, a nossa reflexão nessa noite, ela fala de um mapa. As pegadas dele são o mapa do tesouro. As pegadas de quem? Do Senhor Jesus. E essas pegadas, elas são uma indicação para quê? Você lê o Salmo 24, o tesouro está lá. Abriu portas e entrará o Rei da Glória. É esse o tesouro. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Mas como é que ele chegou lá, como ser humano? Como é que o Verbo se fez carne, tabernaculou? Aí já tem um problema. Você quer tabernacular ou você quer viver em mansões, palácios? Tabernacular, o termo lá, é viver em barracas, em tendas, em tabernáculos. E o Verbo se fez carne e tabernaculou. Os judeus tinham a expectativa de que o Messias cairia de paraquedas assim no trono de Herodes e diria assim para Herodes: sai fora, que esse lugar é meu. Era essa a expectativa. Mas Jesus, ele nasceu, ele passou. Olha as pegadas dele, meu querido, preste bem atenção. A gente trata de gente que precisa ser pacificada em relação a todas as pegadas. Quais são as pegadas? O Senhor Jesus disse que quem não entra pela porta é ladrão e salteador. Ele entrou pela porta. Como é que é entrar pela porta? Ele é absolutamente Deus, mas é absolutamente homem. E como absolutamente homem, ele teria que cumprir toda a justiça. Então, o Espírito Santo fecundou um óvulo de Maria. E ele passou lá. Imagine, olha as pegadas dele. Passou lá 9 meses no ventre de Maria. E a partir do 10º dia, o ser humano se torna um feto. 10º dia de concepção. E um feto, exatamente no dia em que ele se torna um feto, é o dia da distribuição dos neurônios. E ele passa a ser um ser biopsicossocial, participar de tudo que está à volta. A criança participa de tudo que está à volta. O inconsciente começa a ser formado exatamente no 10º dia. E aí, essas são as pegadas. Imagine o que está sendo falado ao lado dela, assim, essa mulher nem casou direito, já está grávida, nem consumou o casamento, nem consolidou o casamento. Numa cultura machista, numa cultura no meio daquele povo, né? Predominância farisaica, predominância dos saduceus, dos essênios, dos zelotes. Tudo aquilo é conversa e mais conversa. Aquela angústia que Maria sentia, ele enfrentou. Olha as pegadas dele. Aí ele nasce, né? Meus netos foram para o Promatre, nasceram no Promatre, né? Ele sabe onde ele nasceu?
numa estrebaria, e por isso que não é 25 de dezembro, né? Porque fosse 25 de dezembro, a estrebaria estaria cheia de animal lá, porque é inverno. Entendeu? Então, foi por volta de entre setembro e outubro, um pouquinho mais provável de outubro, que ele nasce. E aí, quantos meninos aí tem um bercinho já, o quarto já está prontinho. 5 meses de gravidez, o quarto já está totalmente ornamentado, preparado. Ele foi para cima do capim. Manjedoura. As pegadas dele. Os pais têm que fugir para o Egito, porque Herodes mandou matar as crianças recém-nascidas. Eles têm que fugir, e ele fugindo. Aí ele se forma. Com 12 anos, logicamente que ele foi ali ao lado do pai, na oficina de carpintaria, no trabalho de carpintaria ao lado, porque ele veio tabernacular, ele não veio para palácio, ele não veio para ser morador de palácios, de mansões. Ele veio para tabernacular as pegadas dele. E com 12 anos ele vai lá e encara os doutores da lei. Quem são os doutores da lei? Um escriba, ele estuda 40 anos. 40 anos. E o TCC dele é falar de cor o Pentateuco. 5 primeiros livros da Bíblia. E esse pessoal se acha o máximo. E Jesus vai lá e encara e dá um banho neles de sabedoria. E depois ele encara esse pessoal e os chama de hipócritas. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. O que ele estava dizendo? O que é hipócrita? Hipocrisia. Hipo abaixo, crisia, julgamento. Tudo que eles falavam, que eles verbalizavam nos seus discursos, eles estavam sempre abaixo disso, eles não alcançavam o padrão que eles tentavam impor no meio da sociedade judaica. Hipócritas. Jesus vai enfrentando essa turma toda. Olha as pegadas dele, meu amigo. E depois ele começa o seu ministério terreno, coloca 12. E veja bem, todo ser humano, todos nós precisamos de amigos. Ele tinha 12, dos 12 ele tinha 3 que eram mais apegados com ele. Pedro, Tiago e João. Então era Jesus, à volta de Jesus os 3, Pedro, Tiago e João, e à volta dos 3, os 9. Só que no meio dos 9, olha, já no meio dos 3 tinha um rapaz meio problemático, que era Pedro. As pegadas de Jesus. Tem um amigo pusilânime. Sabe o que é pusilânime? É uma palavra bonita para covarde. O Pedrão. E no meio dos 9 tinha um cabra, como diz no Nordeste, cabra safado chamado Judas. E ele administra isso tudo, olha as pegadas dele. E ainda chama, recebe um beijo e diz: aqui vieste, amigo. Chama ele de amigo. E ele não estava sendo
Irônico, não. Ele está chamando de amigo. Aqui vieste, amigo. E Jesus, nos seus últimos instantes, ele estabelece o lava-pés e ele coloca a toalha, se cinge com a toalha, e ele vai lavar os pés de todos os discípulos, inclusive de Judas. E eu acho que a gente daria vontade de dar um beliscão, né, no pé do cabra safado, né? Mas são as pegadas. E aí quando ele entra na via dolorosa, esse covardão Pedro é usado pelo inimigo e diz: não vai lá, não, que não te aconteça tal. E ele: afasta-te de mim, Satanás. Vade retro Satã. Ele avança: eu tenho que encarar. É isso que ele está sugerindo. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Mas para onde vai essas pegadas? Para onde vão essas pegadas? Nós já falamos, as pegadas vão lá. Abriu portas para a entrada do Rei da Glória. E ele vai na frente. E ele quer que nós cheguemos juntos, entremos lá. Mas as pegadas dele passam pela via dolorosa, com as cusparadas que ele recebeu na via dolorosa. As chicotadas, as chibatadas. A cruz pesada, uma cruz de quina viva no ombro. E aí ele é levantado na cruz que ele mesmo carregou. Ele leva um instrumento de execução da sentença de morte que recaía sobre ele. Ele carrega a cruz. Imagine isso se fosse para tratar, como a gente tem que tratar muitas vezes, na terapia. Como é que fica uma pessoa... Eu estou levando aquilo que vai ser um instrumento da minha morte, da minha execução. E ele vai até o final. Nas pegadas dele, disso tudo, tem uma cruz. Aliás, tem mais do que uma cruz. Ela tem, antes de tudo, eles colocam não uma coroa de ouro, colocam uma coroa de espinhos sobre a cabeça dele. Tudo isso é o mapa do tesouro. Vai pisando. Quem quiser vir após mim, estou indo, vai me acompanhar. Onde eu pisar, vocês pisam. E no grego é exatamente isso. Seguir após ele é pisar onde ele pisou. E ele é levantado. A cruz lá era vicária. A cruz era vicária, ou seja, substitutiva. Ele me substituiu, ele te substituiu lá na cruz. Mas ele diz que tem uma cruz de responsabilidade pessoal. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. E aí chega um momento que ele diz: está consumado. Tetelestai. Está consumado, está quitado. E aí, Paulo diz assim, em termos humanos, depois de ter passado pela via dolorosa: já estou crucificado com Cristo. E não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Então, as pegadas dele são o mapa do tesouro.
Que coisa linda. Talvez você esteja muito apegado aí aos indicadores econômicos, né? Esses caras conhecem tudo. Esses caras que indicam qual a melhor aplicação, aonde você conseguir mais do que a poupança, do que como você pode conseguir aí nos bitcoins, bitcoins que são aí uma moeda virtual que não tem o lastro, não sabe que lastro é esse. Aí Jesus disse, seguinte, presta bem atenção, é melhor você me seguir, porque que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo. Ou seja, numa outra linguagem, numa outra tradução, perder a sua alma, que vantagem teve? Então ele está dizendo, eu caminhei, você sabe, pisa exatamente onde eu pisei, e aí você vai encontrar o tesouro. Amém? Vamos ficar em pé, vamos louvar? Sozinho não estarei. Há outro na fornalha, andando junto a mim. Havia outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso ser lembrado, como fui liberto em ti, há uma cruz que mostra o preço que Jesus pagou por mim. Há outro na fornalha. Sobre as águas está o meu passado. Glória a Deus. Não há nome igual ao nome de Jesus. O que era, o que é e para sempre será.
Ele disse, antes de ser elevado, após a sua ressurreição. Aliás, ele, depois de ressuscitar, ele ficou 3 dias e 3 noites no seio da terra, cumprindo o sinal que ele havia estabelecido, e é só esse o sinal. Ele ficou 40 dias ainda. E ele disse nesse tempo, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eis que estou convosco todos os dias. É esse grande amigo. Ele fez tudo o que era necessário, porém, ele não nos abandona. Falou, ó, seguinte, eu fiz, dei o exemplo, vocês se virem aí nos 30. Não, eu vou ajudar vocês. E sempre esteve. Naquela fornalha de fogo ardente, ele se colocou ao lado dos 3 amigos de Daniel lá. Ele se colocou lá. Quando passarem pelas águas, eu estarei contigo. Quando pelo fogo passares, eu estarei contigo. Ele é esse amigão. Os que jogaram os 3 amigos na fornalha foram queimados, porque a fornalha se aqueceu 7 vezes mais, e só naqueles que foram empurrar aqueles 3 para dentro da fornalha, aqueles lá já foram queimados, já foram consumidos pela fornalha. E eles entraram lá. E aí quem olhava lá para dentro não via só 3, via 4. E a descrição ele é alguém com um semblante divino. Era esse 4º homem, que sempre está conosco. É esse que diz, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu vou convidar você para orar. Olha só, definitivamente, é momento de se render, de dizer, eu me rendo, Senhor, eu tentei vencer sozinho, não consegui, mas não vou conseguir mesmo. Eu me rendo, eu assumo minha total incompetência para ser um vencedor na vida. Eu concordo com o Senhor quando disse, sem mim nada podeis fazer. Nada é nada. Nada. Então se renda. E aí estão as pegadas para você. Só que essas pegadas, elas são maravilhosas. Tem um miserável que tem umas pegadas nojentas, num caminho largo, cheio de glamour, é tanta coisa que oferece. Ele não pode enfeitar lá o final, que é lago de fogo e enxofre. Não dá para enfeitar, não tem condição. Mas o caminho ele enfeita. Caminho largo, cheio de glamour, cheio de luxúria, cheio de libertinagem. Essas são as pegadas do ladrão. As pegadas do Senhor da vida são por um caminho estreito, mas nos levam à vida eterna, nos levam ao verdadeiro tesouro. Renda-se definitivamente a Ele. Senhor, a Tua palavra foi exposta, e nesse instante eu reivindico, não porque eu mereço,
mas porque eu fui aquele que pronunciou os teus oráculos. Mas eu reivindico agora aquele poder da palavra que faz com que ela nunca volte vazia, mas que ela faça, Senhor, nesta noite, aquilo que agrada o teu coração. Sensibilize pessoas que estão iludidas, estão se conformando com este mundo que jaz no maligno. Ó Deus, em nome de Jesus, que as pessoas em tempo, como dissemos no domingo passado, a porta da graça ainda está disponibilizada. Meu Deus, em tempo oportuno, que as pessoas possam se aproximar definitivamente de Ti, receberem de Ti aquela garantia de terem os seus livros escritos no livro da vida. A praticidade da vida nos leva a entendermos que se existe livro da vida, existe o livro da morte. Que as pessoas não se conformem em terem os seus nomes escritos no livro da morte, mas que lutem, que façam a parte humana, que é se aproximar do Senhor Jesus, declarar o seu senhorio, para terem os seus nomes escritos no livro da vida. Em nome de Jesus, faz isso nessa noite. Nós oramos em nome de Cristo Jesus e para a glória de Jesus Cristo, dizemos amém. Nesse instante nós vamos